Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Assombrades, Tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa análise de Alcatraz, seu Catraz, vai Catraz. Nós vamos analisar a famosa prisão americana, que é uma ilha rodeada de tubarões, água gelada, e ninguém consegue fazer um tibunzinho ali para poder correr dos polícia, não é mesmo? Mas, brincadeiras à parte, o lugar, obviamente, ele tem uma seriedade, tem uma história, tem uma tristeza ao redor. Afinal, você vê pessoas... Tudo bem, eu não vou julgar os crimes de ninguém, até porque eu também não sei quem é que cometeu o quê do quê, mas são pessoas que estão lá para cumprir uma ordem judicial mediante aos crimes que cometeram. Existem crimes que são atrocidades hediondas, estupros, assassinato, milhões de outros crimes ali que são julgados, eles são condenados por isso e acabaram morrendo dentro de Alcatraz. E outros crimes que são talvez mais leves, mas que acabaram também tendo que pagar a pena neste presídio que é considerado de segurança até máxima, porque afinal, quem é que vai dar um tibunzinho naquela água gelada, não é mesmo? Aí vai uma equipe de caça-fantasmas, Ghost Adventures, do Zak Bagans. Não é o cara que fez O Senhor dos Anéis? Não, aquele lá é o Bilbo. Tá, mas tudo bem, deve ser da família, né? O Zak Bagans, aí ele foi pra lá e gravou, vamos dizer assim, algumas tomadas de frente para uma cela que estava ali incomodando. A cela de número 14, a cela de número 13, a cela de número 12, meu Deus do céu, parece a Mega Sena, né? Ou a telecena. Vamos lá, Silvio, cela de número 12, 13, 14, 15. Ele levou algumas mulheres que eu acho que... Eu não entendi se elas tinham passado por lá ou se eram funcionárias do lugar. E uma delas falou, eu não entro aqui nem a pau. Por quê? Porque existia uma lenda de que tinha uma criatura de olhos vermelhos que assombrava as pessoas. E duas pessoas testemunharam a mesma aparência, ou seja, a mesma presença desse ser. Até então ele não apareceu, mas ao redor dos dito cujo, nós tínhamos então 1, 2 e mais 2 de pé olhando. Até então, 4 espíritos, não é mesmo? 4 espíritos olhando as figuras. A gente vai dar então a continuidade nesta análise, tá? Eu tive que fazer uma pausa, até troquei de camiseta, né? E aí a gente vai continuar, vamos verificar o que tem ao longo de Seu Catraz, as celas do mal. All the different personal emotions. All different personal emotions. And we're just letting you know, we don't know, I don't know what this is. At first I thought it was just me. We have a couple park rangers off camera. They can't be on camera, but we are going to go ask them right now if there is anything that they know of behind the wall in cell block 13. Vamos lá. There might be some electrical back there. There might We be. need to check and see if we can go in there. Can you, please? If there is electrical wiring behind cells 13 and 14, that might be causing high EMF levels. Wow. Ele acha que essa mudança de frequência do EMF, né, Electric Magnifier, sei lá o que, é um aparelhinho que vai medir o campo eletromagnético. Então, Electric Magnetic Field. EMF, Electric Magnetic Field Levels. Teve uma mulher que não quis aparecer, que ela falou, cara, tem cercas elétricas ao redor da cela, que é o que pode estar causando essa alteração do seu medidor. Voilá! É um espírito? Claro que não! Então, de novo, a gente já bateu nessa tecla na primeira parte, falando que esses aparelhos eles não funcionam. Por quê? Eles vão detectar circuitos elétricos, fiação elétrica, vão detectar até mesmo frequências de rádio que acabam passando. Então, eles têm essa habilidade, eles são utilizados para construção civil. Só que as pessoas pensaram, se fantasmas eles trabalham com campos elétricos, então eu posso pegar um detector elétrico. E não é assim que funciona, tá? Fantasmas não emitem impulsos elétricos, não fazem isso, não são assim. São outros tipos de pulsos de energia que esses seres conseguem vibrar. E não necessariamente você vai ver ali um circuito elétrico flutuando, né? Aquelas bolas cheias de raio passando, é um fantasma, não é? Which would explain this negative impact on our bodies.
But is the electrical still on back there? No. 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 This would have been the electrical box for behind cell block Essa aqui é a caixa dos circuitos elétricos que está atrás das células. 13, and the box is empty. But with Tá. no other scientific explanation available, we have to wonder if the feelings in cell 13 are caused by the trapped spirit of a former inmate or guard. O que acontece é o seguinte, como esses circuitos eles estavam desligados, mas obviamente eles estão lá, eles possuem uma fiação, eles possuem condutores, conduítes de energia que também podem ser mensurados por esse aparelho, mas ele acha que não, é só a energia que pode ser mensurada. Eu acredito que este aparelho consiga mensurar tudo aquilo que conduz também energia. Ele acha que a possibilidade, se não for realmente esses circuitos elétricos, pode ser um guarda que morreu naquele lugar e que estaria vagando e assombrando. As possibilidades do cara, assim, o chutômetro são demais, né, cara? Eu acho que é um guarda. Da onde você tira isso? Existem, assim, devem ter centenas de pessoas que morreram neste lugar ao longo da história, para mais. Então, provavelmente, são diversos tipos de pessoas que estão vagando lá, e não necessariamente o guarda que morreu. Você pode ter uma amostragem muito maior de seres, mas até agora eles não apareceram, ok? Dentro da cela. Or perhaps something even worse. Annalisa, another paranormal investigator, Opa! takes us on a tour of the infirmary. Uma investigadora paranormal, Annalisa, foi lá e falou, olha, não é só aí, né? Tem outros lugares, infirmary. Então ela foi até a enfermaria, que diz que tem energias ali. Which once doubled as a mental ward. If there is a source for dark and negative energy on the island, this could very well be it. A cordinha. Hydrotherapy room is in there. Ali é a parte de hydrotherapy. Check that out. Who was saying that they got something up there? Yeah, in the hydrotherapy room. Radiotherapy. Não é hydrotherapy, é radio. Ele traduz como hidro, é radiotherapy. This is where she got that EVP. Of the dark power. In the dark is power. As I walk through these different hallways and look in these cells, I seem to see just like a ton of flash images, but so quick. I just don't have any sense of time here. Gostei do casaco do cara, muito legal o casaco. Have you ever heard about this place being haunted by some type of... Aqui, ó, atrás dela e ela nem olha. É genial. É genial. Para que leva paranormal para um lugar tão legal, sendo que eles são incapazes de verificar realmente o que tem? É surreal. Ó, tia, olha para trás, você vai ver um aqui, ó, curvado. Eu fico doido com isso. De novo, aqui tem centenas de seres, ok? Só que isso é um programa de entretenimento feito pela televisão. Alguém foi lá e patrocinou o cara, tá? Então o cara tem dinheiro, o cara tem recursos financeiros para ir para Alcatraz, pagar todas as taxas diárias e tudo mais e falar, vamos gravar. Aí ele tem funcionários que ficam gravando para ele e ele tem a oportunidade de testemunhar realmente uma coisa histórica, genial. Por quê? Porque você começa a entender o que acontece dentro de uma penitenciária mediante a todos os sentimentos, todas as emoções, todos os pensamentos de pessoas que ficam enclausuradas durante décadas dentro de um lugar como esse. Ou pessoas que foram colocadas na pena de morte, acho que não sei, deve ter morrido aí dentro, aí deve ter pena de morte, deve ter um monte de cadeira elétrica, deve ter um monte de situação, e aí você olha e você fala, cara, eu tô dentro de um patrimônio histórico americano, onde você tem um emaranhado de possibilidades de estudo dentro da espiritualidade.
Você consegue identificar esses seres, você consegue entender a natureza desses seres, você consegue realmente verificar a origem de cada ser mediante a cada pensamento que foi criado, a cada emoção que foi gerada. Isso é um fator único. Cara, se eu tivesse ali, eu ia mapear muito essas coisas. Ia trazer um conhecimento muito mais amplo para o canal. Mas aí levam uma paranormal. Legal. Lembrando, paranormalidade nos Estados Unidos, os ditos psychics, não são médiums. Eles não possuem formação dentro de centros espíritas ou doutrina espírita. Eles são somente sensitivos. Psychic nos Estados Unidos são só sensitivos. Esses sensitivos, eles não possuem a abrangência de tela mental hábil a lidar com qualquer tipo de ser. Eles não têm a capacidade de olhar e falar, ok, o que são espíritos, o que são obsessores, o que são seres que podem estar se alimentando dessa energia ao redor, outros seres que podem se manifestar, não jogando coisas, não fazer as pessoas flutuarem, mas se manifestar na presença deles mediante a todas as emoções e sensações e pensamentos de ódio, raiva, fúria aí dentro, pessoas que realmente foram sendo comidas, né, por essas emoções ruins. E aí, aqui atrás dela, exatamente de frente para essa cela aqui, aqui, você vê um ser um pouco curvado, magro, de mais ou menos 1,75 m, 1,80 m de altura, tá? Olhando assim, ó, com os braços um pouquinho para frente, assim, ó, parado, fazendo assim, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Tá? Ninguém para olhar. Porque a vibração, a frequência que essa mulher trabalha é tão pífia que ela não consegue detectar isso. Cara, se eu tô falando com o Zeke, eu juro pra você, eu encosto aqui na parede e falo, Zeke, olha pra mim, presta atenção. Vai passar um por você agora. Ó o outro passando. Ó lá, tem um olhando ali pra gente naquele canto. O Zeke ia sair gritando daí. Por quê? Porque é assim que funciona. Esse mundo é dinâmico. O mundo espiritual, ele tá existindo. Imagina o seguinte, esses caras, eles podem ter a consciência de que não morreram. Esses caras podem ter a consciência de que a vida continua. Como foi durante 30 anos, 40 anos deles presos aí dentro, sem ter uma resposta, sem ter um apelo, sem ter uma ajuda, sem ter nada, nem a família olhando. Esses caras morreram aí dentro e vão continuar vivendo como se não existisse mais nada. Como se fosse mais um dia, mais um dia, mais um dia. Só que de um lugar vazio, que não tem mais ninguém. Somente quem? Os espíritos, os obsessores e essas criaturas que estão ao redor. Então o dia a dia para eles é normal. Pensem nisso. Olha que louco esse cenário. Olha que absurdo. É exatamente o que acontece. Então a criatura tá aqui olhando e passou assim e falou tipo, o que é isso aqui? Assim. Negative, evil spirits. Negative, evil What I spirits. heard was there was, and this is kind of urban legend, but there's an instance where a prisoner was put in cell block D, which is the solitary confinement, and he was kind of knocking on the door to the guard saying, get me out of here, get me out of here. There's somebody in the cell with me. And the guard was like, I'm not getting you out of there. The next morning, they opened the cell and he was dead. Olha que legal isso aqui, quer dizer, legal pra a gente entender, né? Então ele fala, mas isso não podem ser espíritos malignos, é tipo Munra, né? Vai parecer um Munra, né? Antigos espíritos do mal, me tirem da cela do bloco D. Não. Então ele tenta puxar sempre para esse negócio de evil spirits. É um cara que tem dinheiro, mas ele não tem capacidade para comprar livro para entender como as coisas funcionam. A mulher tá falando o seguinte, existem certas energias dentro dessa cela D, o bloco de cela D, onde um cara, um bandido, né, foi colocado dentro desta solitária e largaram o cara lá. E aí ele começou a surtar, ele começou a bater na porta e o guarda falou, o que é? Ele falou, tem alguém aqui comigo. Como tem alguém com você? Não tem nada aí com você, não tem ninguém com você. E aí o cara fala, não, tem, e amanheceu morto. Bizarro. Será que foi o espírito que matou? Ou foi ele que teve uma parada cardiorrespiratória pelo medo? Ou ele que realmente já tinha um problema de saúde e esse problema de saúde não era detectável ou alguma coisa assim, entendeu? Então...
The urban legend says that this man died with like marks on him, bruises, and he complained of someone with red eyes, just beating down on him, staring at him, harming him, physically hurting him. That's weird. Jeff said that he saw red eyes. And Ela fala que ele relatava antes a ideia de que existia alguém com os olhos vermelhos, alguém muito mal que realmente estava atrás deles e que o atormentava. Ok. Esse ser de olhos vermelhos, ele foi identificado por outras pessoas. No mundo espiritual existe um ser que possa ter essa compatibilidade de olhos vermelhos? Existe. Se vocês pegarem um vídeo que nós colocamos no canal chamado A Casa do Conde, que foi no Limpeza de Casas, eu falo sobre esse ser. Se você pegar outros vídeos, eu também descrevo esse ser. O que é esse ser? É um ser único? Não é assim que funciona, né? De novo, crianças, prestem bem atenção para não sair por aí fazendo telefone sem fio, tá? Muito bem. Existem certas emoções, certos pensamentos que nos atormentam ao longo da nossa existência. Existem pessoas que utilizam de rotas de fuga na sua vida para sair da realidade e ter pelo menos alguns tipos de prazeres. Então, a droga, o vício, o álcool, o cigarro, são, vamos dizer assim, atenuadores de emoções e de situações conflitantes na vida. Quando uma pessoa começa a ir para as drogas, ele atrai seres dentro da egrégora do seu vício. Então, uma pessoa que fuma maconha, ela tem diversos obsessores que estão ligados a esse tipo de substância. Uma pessoa que usa cocaína, heroína e crack, ele possui seres específicos para cada tipo de substância que ele consome. Inclusive para álcool também existem certos tipos de obsessores. Mas como surgem esses obsessores? Esses obsessores eles surgem por nós mesmos. Não é o demônio, não é o diabo, não é o Satanás, não é nada disso. Tá? E assim, a gente bate nessa tecla há muito tempo e infelizmente ainda tem pessoas que não entenderam e aí, às vezes vêm criticar, vêm encher os pacovar, a gente deleta na hora, tá? Com base em teólogos, com base em estudos, com base em pesquisas, entende-se o que é o conceito do demônio, o que está por detrás desses conceitos. A gente já publicou isso no podcast O Diabo Revelado. Beleza. Anulando-se os conceitos de que o diabo não existe, tomando como base o que dizem os grandes teólogos e pesquisadores, então dane-se os especuladores, aqueles que alimentam esse tipo, pastores, padres, essas coisas, não interessa pra gente. O que interessa são pessoas que trazem pesquisas científicas. Beleza. A gente começa a abordar o tema dessas aparições de uma outra maneira. Então vamos entender a lógica de outras crenças e crenças mais antigas que possuem esse tipo de conhecimento. Quando a gente morre e somos viciados em drogas, temos uma vida louca, luxúria, ganância, o consumo de drogas desenfreado, uma vida completamente sem bom senso, a gente morre, a gente vai atrás do nosso vício, não vai atrás de Deus ou não vai atrás de evolução da consciência. A gente vai atrás daquele que realmente nos deu conforto, que é a nossa cocaína, nossa heroína, nosso crack, nossa maconha, e nos tornamos obcecados por essas drogas depois da vida. E vamos atrás daquela energia de quem consome esse tipo de droga, porque ele libera esse tipo de energia enquanto está consumindo essa substância, seja por meio de formas de pensamento ou a própria bioenergia do corpo dele, que seriam os pontos de energia junto com o corpo bioplasmático que todo mundo aqui conhece. Então, quando esse cara vai liberando, esses seres se sentem atraídos. Quando sentem-se atraídos, eles se conectam a esse cara para poder ter o mesmo prazer que eles tinham em vida, utilizando-se de tais substâncias. Esses seres, eles têm características físicas mediante aquilo que eles vibram. Então, se o cara vibra ódio, ele tende a mudar a sua característica física para uma criatura que transparece ódio, com olhos vermelhos, garras e raiva. Então são usuários de drogas. Esses seres que têm olhos vermelhos, eles nada mais, nada menos são que nós mesmos, usuários, né? Digo, nós mesmos seres humanos que usamos drogas, usuários de drogas que ao morrer ainda ficam presos aqui e começam a vibrar e gerar uma característica mais animalesca mediante aquilo que ele consome. Então o que eles estão se deparando não é nenhum demônio, diabo, nada disso.
é simplesmente uma pessoa que faleceu e que ainda traz essas características do uso de drogas, claramente numa prisão, onde se fazia um uso de drogas, sejam drogas ministradas de maneira caseira ou mesmo o fornecimento de drogas internas, que isso existe. Quem assistiu Oz, que passava na SBT, sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Não só no Brasil, mas no mundo todo, você tem sim a utilização de drogas para acalmar essas pessoas. Olha a cara da mulher, parece que estava fazendo exame de próstata, né? All stories have somehow connected together in a really weird way. That's kind of bizarre. Yeah. It's kind of bizarre. They say Bermuda has the mysterious triangle. I think the real spiritual triangle is right here in San Francisco. San Francisco. The negative energy we've encountered in Cell Block D at Alcatraz is so unlike anything we could have anticipated before stepping foot on this rock. Ele fala que realmente existe uma energia muito ruim dentro dessa cela D, tá? Que qualquer um consegue sentir e perceber isso daí. Do you think this was a demonic entity or something? Yeah, I think it really could be that. And As pessoas são sensacionais, né? Você acha que é uma coisa demoníaca? O cara, eu acho que pode ser. É sempre assim, né? Não existe uma tentativa de raciocínio mais lógico. As pessoas sempre vão culpar o quê? O demônio, o capeta, o cramunhão, o satanás de todo o seu mal. Afinal, foi o cão que botou para nós beber. Não foi o garçom que trouxe a bebida, foi o cão que trouxe a bebida. we felt the imprint energy in there too, but there could be a demonic entity in there. You know, it's interesting, when the Spanish got here in 1770, they were told by the Indians that this was called Evil Island. The Indians referred to this as Evil Island. They did. And they wouldn't come here. Fala que o povo indígena da época de 1770 chamava essa ilha de uma ilha de demônio, ilha do demônio. So the Spanish didn't build anything out here. When the Mexicans took over in 1820, they didn't build anything out here. It was only the Americans took over that the lighthouse was planned and the fortress was planned. Why did the Indians call this Evil Island? I don't know why, but they knew something, and they might have known that there were demonic entities out here. You think about these inmates, their feeling of deprivation. They were just squeezing every bit of energy out of these inmates. Tá aqui no canto, ó. Bem aqui à direita, no final, mas um corredor bem distante. Você tem um cara olhando. Ali, So ó, à that they distância. can survive and breed. And did this add to the reason most of these prisoners just went insane and would take their chances by escaping and swimming in some of the most treacherous waters? Ele tenta aproximar que é o seguinte, quer dizer que então a energia demoníaca do lugar levou os presidiários à loucura. Vem cá, se o cara fica encarcerado durante 30, 40 anos, você acha que ele vai ficar como, cara? Você pergunta pro teu hamster o que ele acha, pergunta pro teu peixinho do aquário o que ele acha. Né? Você mantém um ser humano preso numa cela pequenininha, minúscula, durante 40 anos, comendo a mesma porcaria de comida, e sem ver a família, sem ter ninguém, sabe, vivendo numa espécie de Big Brother, com pessoas estranhas, com brigas, conflitos, guerras entre facções, porque você tem facções rivais dentro lá de qualquer cadeia americana, você sabe disso. Você tem grupos religiosos, você tem os grupos por etnia, e você pira, cara, você pira. Não adianta, não dá pra culpar o demônio foi o que colocou o cara lá, demônio entre aspas, foram suas atitudes. O cara roubou, matou, o cara estuprou, ele vai ser preso, cara. Foi a mente do cara que fez isso, foi a libertinagem do cara que fez isso, foi os distúrbios mentais que levaram ele a cometer tais crimes. Então, não é o demônio, é exatamente o próprio cara. Você não pode culpar. Agora, tem um fator importante que sopraram aqui no meu ouvido, que é o seguinte. A Alcatraz é o acúmulo de diversas energias. Então, a Alcatraz é o acúmulo de diversas formas de pensamento, de diversos seres, de diversas intenções, emoções, tudo ali dentro. Ele gera a própria energia, vamos dizer assim, de intenções ruins.
lá dentro. Então, se você pega pessoas que não têm essa compatibilidade, na hora que eles pisam lá, eles vão tomar um choque, e eles vão começar a se sentir mal. Por quê? Porque essa energia dessas pessoas que morreram, que foram depositadas lá dentro, vai gerar um acúmulo tão grande que vai começar a se conectar às pessoas, induzir as pessoas a fazer o que a intenção daqueles que passaram e morreram lá ficou, ou o que eles tinham, né? The deadly risks of freezing cold water and fast-moving currents never stopped inmates from dreaming of escape. Perhaps because there was something deeper and darker than isolation driving them to run. We're in a warehouse right now, so those are real warehouse noises. We didn't add those in. Eles estão no porto, We've saíram. been given the rare opportunity to speak with a former Alcatraz inmate about the unsolved escape attempt of 1953. There we go. It's ringing now. Hello? Hello? Robert? Yes, sir. How you doing, Zach and Nick? I'm doing real good. Did you know Clarence and John and Frank? Oh, sure. We lived in the same cell block on the same level. Ele ligou para um cara que ele era um presidiário de Alcatraz e tá perguntando de outros caras, né? Você lembra dos caras? E acho que ele remete àqueles caras do começo do primeiro episódio e perguntando da célula do bloco D e tal, quem eram aqueles caras? On the same tier. In fact, they ate at the table right next door to us. Oh, wow. The three men dug through their cell walls and crawled into a shaft leading from the vent. Ó, os caras cavando para fugir. Então eles vão cavando, né, seja embaixo da cama, para que ninguém perceba, e eles vão começando a passar entre a parede. Worked under the cover of darkness, constructing a makeshift raft out of raincoats. Then on June 11th, they escaped from their cells and set off into the water. E eles saíram e pularam Did they pela make água. it to land? Or did they drown in the frigid waters just offshore? Como é que eles saíram de Did lá? their souls return to Alcatraz? No one knows. Robert, do you think they're still alive? Do you think they actually escaped and I made would it? love to say yes. I would love to say that. But if they pull a stunt like they did and got away with it, they would have to brag about we pulled the biggest escape in history. Yeah, because you knew them personally, and you knew that it's in their character that they would have bragged about this. Out of the 250 people incarcerated at the time I was there must have been at least 150 that knew about the escape long before it happened. Wow. Ele falou que tinha 250 pessoas que estavam ali presas naquele lugar na época que ele estava lá. E que ele não sabe o que aconteceu. Eles podem ter sobrevivido ou eles podem ter morrido, esses caras que tentaram escapar. Não se sabe. Porque é tipo assim, cara, legal, você saiu da cela, beleza, agora você tem o mar. Você tem certeza? Você quer pular? Boa sorte. Porque na hora que você pular, cara, você vai morrer por uma inanição, você vai morrer por congelamento, você vai ter um choque seríssimo. Mas para um presidiário que quer sair de Alcatraz, qualquer coisa tá valendo. A mysterious escape attempt without any answers. Legends of demons at so-called Evil Island. Violent deaths and trapped energy that cannot cross the surrounding waters. Os caras são muito... uma This is already ilha enough to cause a demoníaca. massive haunting on this island and in these waters. And yet, There's another monument here that is responsible for more than 1,600 suicides. And right now, we're going to drive underneath Golden Gate Bridge. Where people Eles vão passar pela famosa Gold Gate Bridge, que já foi responsável pelo suicídio de mais ou menos 1.600 pessoas na história. jump to their deaths. Olha, We're approaching the Golden Gate Bridge. You can hear the foghorn in the background.
It's almost a disturbing sound when you think about how many people have died from this bridge. Nossa. Muitas pessoas It's morreram aí. almost like that fog. A Just a neblina. blanket of just sad energy. When is the next person gonna climb over that rail and jump to their death? And right here in this water is where they were killed. Imagina ter 1.600 pessoas aí, What does embaixo it do dessa to the água. water? The current takes these lost souls into San Francisco. And right in the center of this channel lies Alcatraz. Right there. 1.600 They say pessoas aí. Bermuda has the mysterious triangle. I think the real spiritual triangle is right here in San Francisco. Ele tá especulando, falando que Triângulo das Bermudas nada. O Triângulo das Bermudas, perto disso não é nada. And it will be healed and cured from more death. Aqui é para você ligar, para você evitar o suicídio, né? É o centro de valorização da vida Are deles. getting ready to lock down on Alcatraz. É isso aí. Eles vão ficar presos em Alcatraz. Prende o Zeke. Bom, é isso. Agora a gente vai pro pau mesmo. Vamos ver o bicho comer, vamos ver o Zeke correndo do Homem do Zóio Vermelho. É isso mesmo, a gente vai fazer uma pausa. Vão ser 20 minutinhos daqui pra frente. Nesses 20 minutos a gente vai realmente ver o Zeke encarcerado, passando uma noite caçando o Homem do Zóio Vermelho. Nós temos o Homem do Saco, nós temos Saci Pererê, Cuca Lelé, e agora nós temos o Homem do Zóio Vermelho. Vamos ver o que esse Zagan Bagans traz pra gente. Eu tenho minha opinião sobre ele. Eu acho que ele é simplesmente um bom vivendo o mundo espiritual. Ele não tem compromisso com nada, com ninguém, dane-se. Vai ganhar fama através do seu cascalho, fazendo videozinhos para a Netflix, para o canal Ghost Adventures, para realmente quem quiser e pagar mais por isso. É assim que funciona, não é mesmo? Quando Deus der recursos financeiros cabíveis à minha pessoa, eu vou viajar também e vou eu mesmo para Alcatraz e vou filmar tudo lá dentro. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui sob os olhos dos outros, não é? É. Então é isso, quero agradecer a todo mundo, muitíssimo obrigado por fazerem parte da família Spook Houses, muito obrigado por assistirem, estarem aqui conosco, compartilharem os vídeos, gostarem do tio Spook, das brincadeiras, da forma como a gente aborda os temas aqui, muitíssimo obrigado. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos, pela retirada dessas energias, pela limpeza de suas casas, pelos tratamentos físicos, mentais, emocionais, espirituais, o que nós aqui disponibilizamos e já apresentamos, tanto na playlist de depoimento de inscritos, quanto no de limpezas de casa, devem encaminhar um e-mail, gente, somente para limpeza com Z de casas@gmail.com, limpeza com Z de casas@gmail.com. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal e o Seja Membro, que é só você clicar aqui, você contribui com R$8 para que a gente continue aqui firme e forte na plataforma, e o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, tá bom? Vejo vocês na continuação de Alcatraz e bons sustos a todos nós.